Olá, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui conosco no Palavra Empreendedora. Se você tem acompanhado os outros episódios, tem muita gente boa dando dicas, entrevistas, cristãos no mercado de trabalho, fazendo a diferença que pode ajudar você no seu negócio, no seu trabalho, a potencializar, a se capacitar com as dicas e com as entrevistas aqui. Então, chamo você para continuar com a gente e também poder ver os episódios passados. E hoje eu quero trazer um tema aqui muito relevante, não só para as empresas, mas para a nossa vida, que é planejamento estratégico. Quando nós falamos de planejamento estratégico, às vezes é criado um certo medo, um frio na espinha, por conta que muita gente acha que o planejamento estratégico é como se fosse uma adivinhação do que vai acontecer no próximo ano, nos próximos anos, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, é você planejar com base em você entender o ponto que você se encontra e onde você quer chegar. Se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 14, versículos 28 a 30, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-las? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Todos nós temos sonhos, temos metas, temos objetivos que nós queremos alcançar. Mas se você não planeja, você fica como folha ao vento, né? Levando conforme o mercado, conforme as pessoas, conforme o momento que você se encontra, e você tem pouca assertividade no seu dia de amanhã. Então, quando você se assenta para planejar, né, estrategicamente, primeiramente, você vai ver que ponto que você se encontra. E aí, a partir desse ponto A, onde você se encontra, fica muito mais fácil você saber o que deve acontecer, quais recursos você precisa ter para atingir o ponto B, né? Só que a maioria das empresas, às vezes quando se fala em planejamento estratégico, faz um planejamento pensando em orçamento, em finanças, em gerenciamento financeiro, em métricas econômicas. Eu quero dizer para você que isso faz parte de um planejamento estratégico global. Ele é só um dos pontos. O planejamento financeiro, o orçamento, ele é só um dos pontos do planejamento estratégico. Porque se você ficar só com a visão financeira, visão orçamentária, você vai ficar com uma visão muito superficial. E uma visão superficial vai produzir resultados baixos no que diz respeito à estratégia da empresa. Então, as finanças, o orçamento, o custo, a análise de custo, ela é só um dos pontos do planejamento estratégico. Foi feita uma entrevista com mais de 4.000 pessoas entrevistadas em 124 organizações. E apenas 28% dos entrevistados, executivos, líderes empresariais, conseguiram listar pelo menos três prioridades estratégicas da sua empresa. Pouco, isso quer dizer o quê? Que somente 28% das empresas fizeram planejamento estratégico? Podem até ter feito, mas não foi feito de algo eficaz. Talvez um planejamento estratégico que ficou dentro de uma gaveta. Ele não foi reforçado, ele não foi comunicado entre todas as áreas da empresa. Então, além de você fazer um planejamento estratégico bem feito, você pode fazer algo muito simples, algo que você não precisa fazer, colocar muitas variáveis dependendo do porte da empresa, do teu negócio, do teu trabalho, né? Aquelas variáveis que são fundamentais, né, para que você saia, como eu falei anteriormente, do ponto A para chegar até o ponto B. Variáveis importantes para as decisões que você vai tomar, né? Então eu queria trazer aqui 3 passos fundamentais, 3 etapas gerais que você precisa passar obrigatoriamente por um planejamento estratégico para que você possa fazê-lo da maneira mais simples possível, mas também vendo todas as possibilidades, analisando todas as possibilidades do objetivo que você quer atingir. Primeiro ponto, primeira etapa, definir e comunicar princípios fundamentais. Então é avaliar para onde você quer ir, onde que nós queremos ir como grupo, como empresa, quais são, voltando na missão, visão e valores
Nós falamos muito aqui no Palavra Empreendedora de missão, visão e valores, porque são os princípios fundamentais. Onde eu quero ir? Qual que é a missão da empresa? Qual que é a visão? A visão está longe para ser atingida? Está muito longe? Está impossível de ser atingida? Mudou-se alguma rota no meio desse caminho? Então, e quais são os valores? Os valores que foram colocados são valores que sustentam realmente a empresa, o negócio, as pessoas ou não? Então esse primeiro passo é muito importante, que você vai falar dos alicerces, rever os alicerces. É como um prédio, né? Principalmente prédio à beira-mar, a corrosão é muito forte, a maresia. Então, antes de se fazer uma repaginação, uma pintura de um prédio, de uma casa exposta à maresia, o que geralmente os engenheiros fazem? Eles fazem uma análise muito minuciosa nas estruturas, nas colunas desse prédio, para ver se aquela maresia não penetrou por entre o cimento e atingiu os ferros, né? A base realmente daquele prédio. Porque senão não vai resolver muito pintar o prédio se ele tiver com a sua ferragem comprometida. Então na empresa é a mesma coisa. Né? Então a maresia, dá para entender todos os revés de mercados, pandemia, dificuldades com pessoas, clientes, oscilação da economia. Né? Então as empresas, os negócios, eles são expostos a isso. Então você tem que rever os seus princípios fundamentais e avaliar se não saiu da rota, precisa fazer algum reparo, acertar algum valor que não está claro, né, e não está convincente, talvez, e readequar a tua visão e checar se a sua missão está sendo cumprida, né? Está sendo cumprida no último ano. Então esse é o principal início que você vai fazer num planejamento estratégico. Definir e comunicar os seus princípios fundamentais. Segundo passo, segunda etapa, importante também, realizar análises situacionais. Eu não consigo saber quanto tempo que eu vou chegar em uma determinada cidade, um determinado ponto, se eu não sei onde eu estou. Né? Então é relativo. Né? Então talvez você fale assim, puxa, eu preciso chegar no Amazonas. Se eu estiver no Rio Grande do Sul, vai ser uma rota que eu vou buscar. Se eu estiver no Pará, vai ser uma outra rota, vai ser mais curta. Então, essa análise situacional você avalia de maneira crítica, sabe? Sem medo de maquiar problemas, sem medo de demonstrar, de expor fraquezas. Aqui é o momento de você realmente expor as fraquezas, as falhas, alguns objetivos que não foram atingidos por algum motivo que talvez você saiba qual que seja. Então você faz uma análise situacional para saber que ponto que você está, que ponto o time está. Né? Quais são os dados que você tem na mão, quais são os KPIs, os indicadores que você tem na mão para medir, né, como foi o último período, para que você possa realmente saber em que ponto que você está. E a terceira etapa, aí sim você vai definir os objetivos estratégicos. Né? Então, com base nessa análise inicial dos princípios fundamentais, no segundo passo, a análise situacional, aí você sim vai definir os objetivos estratégicos. E aí você vai colocar as projeções, as metas, esse cronograma que vai ser checado numa periodicidade que você vai implementar, né, posterior. Então, esse plano operacional você vai fazer a partir dessa terceira etapa. Então, o imperativo, gente, é planejar. Né? A gente não tem controle de toda a situação. Nós vivemos isso recentemente, né? Quantas empresas fizeram planejamentos estratégicos para 2020, né? E chegou no primeiro trimestre, antes de terminar o primeiro trimestre de 2020, aquele planejamento estratégico foi por água abaixo, né? Poucas empresas previram algo como o que aconteceu com essa pandemia. Mas agora isso já pode ser previsto, né? Então, as empresas que estão fazendo um planejamento, que fizeram para 2021 e que vão fazer um planejamento agora em 2022, com certeza está prevendo alguma reação com relação à pandemia. Isso também é para a nossa vida, né, gente? Como disse lá em Lucas, nós precisamos planejar.
né? Na sua casa, como é que você tem feito? Você tem planejado? Vocês sonham? Vocês têm objetivos? É colocado pessoalmente? Você tem metas para ser atingidas? Como é que como é que foi o teu planejamento para esse ano? Você fez ou não? Talvez você esteja vivendo de uma maneira reativa, né? Como diz o ditado, apagando incêndio, né? E não é assim que a gente consegue obter uma satisfação tanto pessoal quanto ministerial com relação ao nosso trabalho e aos nossos sonhos que Deus quer colocar para a nossa vida. Então, planeje, né? Eu acho que isso é importante. Eu espero que essas dicas, desses 3 pontos principais a serem avaliados, possa te auxiliar no seu planejamento estratégico. Muito obrigado aí por você estar conosco e até a próxima.